Na antiguidade, barcos a remo eram utilizados como meio de transporte e, desde então, evoluíram para se tornar uma modalidade esportiva. As primeiras atividades ainda não oficiais do remo são relatadas em meados de 1700, no rio Tâmisa, na Inglaterra, país que mais tarde se tornou referência na prática deste esporte. O tradicional esporte dos ingleses surge no século XVII, na era vitoriana, reinado pela Rainha Vitória, mas se populariza a partir do século XIX, quando levado para a América. Já em 1829, as regatas iniciam a tradição do remo entre universidades britânicas. Em 1892, foi criada a Organização Internacional do Remo, chamada Fédération Internationale des Sociétés d'Aviron, FISA, que é a entidade do esporte atualmente. Esta competição é a modalidade mais antiga de todos os esportes da modernidade. Remo adaptável é praticado desde 1980 e estreou em 2008 na Paralimpíada de Pequim, na China. O termo adaptável é utilizado por conta dos equipamentos que são utilizados para o uso de deficientes físicos e visuais. O perfil dos atletas do remo adaptável consiste em atletas deficientes visuais, intelectuais, com síndrome de Down, atletas com paraplegia, quadriplegia, com esclerose múltipla e paralisia cerebral. No remo adaptável, os remadores competem nas seguintes modalidades: single skiff masculino e feminino. Os barcos são individuais e homens e mulheres competem em categorias diferentes e utilizam assento fixo como suporte. Double skiff misto. O barco é tripulado por um remador do sexo feminino e outro do sexo masculino, e o assento também é fixo. 4 com misto, tripulado por 2 homens, 2 mulheres e um timoneiro, sendo 2 deficientes físicos e 2 deficientes visuais, um de cada sexo, e um timoneiro. Carioca. Explica para mim quantas categorias e quais são as categorias do remo adaptado. Sim, o remo paralímpico existem 3 categorias. A primeira categoria é a classe A, que é Arnes em inglês. Os atletas são paraplégicos que utilizam apenas os braços para remar. E a segunda classe é a classe TA, que é a minha classe, que é a Trunk Arnes em inglês, que utilizam apenas o tronco e o braço para remar. E a terceira classe é a classe LTA, que é Leg Trunk Arnes em inglês, que nesse barco é um barco de 5 pessoas, sendo 4 remadores e o timoneiro, que vai guiando o barco. Sendo esses 4 remadores, sendo 2 deficientes visual e 2 deficientes físico. E a tua classe você rema sozinho ou não? Então, aqui na seletiva que eu vou disputar em fevereiro em São Paulo, é sozinho. Mas na seleção e na Paralimpíada o meu barco é dupla. É double skiff misto. E uma menina junto. E ela tem que ter uma deficiência física também? Sim, também. Isso, todos os deficientes físicos que remam têm uma classificação funcional. São classificados e daí então são adquiridos para uma classe. Então a gente pode... O remo é um desporto muito completo, que do ponto de vista dos atletas envolvidos, utiliza-se todos os grandes grupos musculares, na demanda fisiológica que supõe. Na verdade, trata-se de um desporto de resistência e força, ou seja, um desporto que exige níveis muito elevados de forças musculares e de resistência à fadiga. Assim, os remadores são usualmente muito fortes e bem musculosos, e possuem uma muito elevada capacidade aeróbica para poder oxigenar a grande quantidade de massa muscular utilizada no seu desporto. A combinação destas 2 características confere-lhes uma capacidade física singular. Então é isso, galera.
Hoje, nosso grupo falou sobre o remo adaptável, que é utilizado ao invés de termo adaptado, pois são os equipamentos que são adaptados para o uso de deficientes físicos e visuais, e não as regras da modalidade. O remo é um esporte que exige muita disciplina e combina potência, resistência e técnica apurada. Os atletas ganham desempenho da força dos braços, troncos e membros inferiores, ganhando também equilíbrio, liberdade, independência e quebra de barreiras pelas limitações.